com o tema Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, do capítulo 8. Então aproveite aí para pegar o seu evangelho, abrir no capítulo 8 e encontrar essa mensagem para você estudar junto conosco daqui a alguns instantes. Hoje nós temos a felicidade de ter conosco nosso querido Paulo Iocanã e a nossa querida Giane Petrucci. Nós vamos fazer o evangelho e discutir essa passagem. Mas antes, nós vamos trazer aqui as informações do movimento espírita de João Pessoa neste momento. Então, para você que está em João Pessoa, Paraíba e região, nós teremos a oficina de teatro na Federação Espírita Paraibana, nos sábados 6, 13, 20 e 27 de abril, oficina de teatro com os ministrantes Albanísia e Sidney. O horário de 2 às 4 da tarde, nesses sábados que eu falei. Federação fica na Avenida Bento da Gama, 555, Torre, aqui na cidade de João Pessoa. Para mais informações, escreva para o e-mail arte.fepb@gmail.com, arte.fepb@gmail.com, para saber mais sobre essa oficina de teatro que vai começar já amanhã, 6 de abril, tá? Então, teremos também na cidade de Cajazeiras, no próximo mês de maio, no final de semana 25 e 26 de maio de 2013, na cidade de Cajazeiras, o encontro de juventudes espíritas do Alto Sertão, com o tema Arte como Essência do Espírito. Então, você jovem que mora aqui na Paraíba e região, tiver a fim de participar desse evento, você pode entrar em contato com a nossa irmã Persíncula em Cajazeiras no e-mail persínculalima, com C, persínculalima@yahoo.com.br, ou entrar aqui em contato conosco, DECOM, da Federação, que nós podemos repassar informações sobre esse evento. Lembrando que é no final de maio, 25 e 26, e vai acontecer na cidade de Cajazeiras, interior da Paraíba, no Cefet, né, a antiga escola técnica que hoje se chama Instituto Federal de Educação Tecnológica lá em Cajazeiras. Esse é um evento maravilhoso, com pessoas fantásticas falando sobre a arte. É muito importante, é o jovem a arte, e tem como slogan olhos de ver e ouvidos de ouvir. Teremos também aqui já um evento mais próximo, no dia 18 de abril, um evento em comemoração do Livro dos Espíritos e o Espiritismo. É uma movimentação na Praça de 100 Réis, aqui na cidade de João Pessoa. Vamos pedir para o nosso amigo Paulo falar mais sobre esse evento. Bom, Fernanda, a 18 de abril de 1857, todo o movimento espírita sabe que foi o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então esse é o marco inicial da doutrina dos Espíritos. Então é preciso que a gente comece a tirar e levar a doutrina espírita, essa informação, para fora das instituições. Então, exato. 18 de abril deste ano será o evento chamado 18 de abril, será a primeira edição e será uma quinta-feira na Praça Ponte 100 Réis, e vai de 8 da manhã até 19h30. Então é um evento extenso, onde nós vamos ter feira de livros, vamos ter vários artistas lá se apresentando, momentos de reflexão, enfim, vai ser uma festa levando exatamente a informação sobre a doutrina espírita para a população pessoense. E isso é importante porque o objetivo da doutrina espírita, evidentemente, não é de proselitismo, ou seja, de converter quem quer que seja ao espiritismo, mas levar a informação para que as pessoas possam ter um olhar diferenciado para o mundo. Então, nós temos esse evento e finalizando uma palestra às 18h30 com o nosso irmão lá de Pernambuco, o Frederico Menezes. Então convidamos a todos para participarem, vejam o horário que vocês possam estar presentes e especialmente a palestra final à noite. Legal, que bom. Então, vamos agora neste momento aquietar os nossos corações
e fazer a nossa prece de continuidade dos trabalhos de hoje com a nossa querida Giane. Então vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, nos ligar ao plano superior, ao Pai Celeste, pedindo a Ele que neste momento esteja presente em cada um dos lares, no lar de Fernanda, que hoje abriga o nosso Evangelho Lar, no lar de todos aqueles que estão nos assistindo, para que possa nos acalmar, nos tranquilizar, trazer paz, trazer conforto, para que as palavras escutadas hoje por todos vocês sejam refletidas, sejam pensadas e trabalhadas, para que Ele possa nos abençoar nesse final de semana e na semana que se inicia, para que cada um de nós, dentro da nossa diária, dentro das nossas atividades, possamos levar um pouco da mensagem de Deus, um pouco da mensagem que aprendemos em cada Evangelho Lar, pedindo a espiritualidade amiga, a intuição, para todos nós que estamos aqui participando hoje, eu, Fernanda e Paulo, que estaremos nesse diálogo, nessa conversa sobre o tema de hoje, e todos os outros que aqui estão trabalhando para a transmissão de mais um Evangelho Lar. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e pedindo a sua divina luz nesse momento. E assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, tema interessante, verdadeira pureza, mãos não lavadas, do capítulo 8, você pode acompanhar aí junto com o seu Evangelho e também nos slides. Vamos para o primeiro slide. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, e ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, caem ambos no fosso. Essa passagem é de São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Giane, olha essa passagem de Jesus fortíssima, hein? Que maravilha. São palavras muito fortes, mas se a gente prestar atenção,
o fato dele falar de lavar as mãos, ele fala um pouco dos hábitos e da forma como que a gente procura se portar todos os dias de forma correta. Todos nós, independente da educação, da região onde vivemos, nós temos hábitos de convivência, de educação e que nós acreditamos que nos fazem pessoas civilizadas, educadas, pessoas melhores, né? E aí ele nos chama a atenção para o quê? Que o que a gente externa, o que a gente fala, é o que está em nosso coração. E é com que a gente costuma abrigar no nosso coração que a gente tem que ter cuidado. Não com os hábitos que aparentemente nos fazem melhores. Né? Então, no caso se a gente for fazer uma comparação, o ato higiênico de lavar as mãos não é uma higiene da alma. Não higieniza por dentro. Então, o que ele diz? Que se a gente procurar, na realidade, cultivar dentro do nosso coração o amor, o perdão, as palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus, o que a gente realmente vamos nos tornar pessoas melhores, né? Então, quando ele fala que não é o que a gente ingere, né, que nos faz mal, né? No caso de comer com as mãos sujas, mas sim o que a gente coloca para fora. Porque se a gente for ver, quem de nós não conhece aquela pessoa que aparentemente é uma pessoa maravilhosa, imaculada de todas as formas, mas que dentro de si cultiva rancores, mágoas, né? Em pensamentos, às vezes não tem a coragem de externar verbalmente, mas em pensamentos. Né? Exatamente. Então isso não nos torna melhores. E é quando a gente pensa que o progresso é para todos, então, e que é um processo individual, né? A gente não pode fazer com que o hábito social faça da gente uma pessoa melhor. Então temos que adquirir hábitos individuais em prol do nosso progresso pessoal. E isso eu acho que vem não da higiene, digamos, da aparência, mas a higiene do nosso coração, dos nossos pensamentos. Aí a gente lembra do vigiar e orar. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente ora, né? Às vezes ora muito, se ajoelha, e a gente agora mesmo passou um tempo de jejum, de abnegações de alguns hábitos, mas se a gente não fez esse jejum mental, espiritual, tentou nos libertar um pouco desses sentimentos que atrapalham a nossa evolução, então isso aí realmente não nos faz uma pessoa melhor. Então o que a mensagem de Jesus é isso, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente se torne pessoas melhores. Não para que os outros vejam ou saibam disso, mas para que isso realmente ajude no nosso progresso, ajude na nossa evolução para o melhor, que é o que Deus espera de nós. Exatamente. Interessante. Quer falar alguma coisa? Vamos. Eu acho que a gente poderia até, vamos dizer assim, destacar alguns pontos da passagem, que é extensa e que traz muitas informações. Né? Ela é de uma profundidade grande para a minha limitação de ver, né? E com certeza ela vai muito mais a fundo. Mas a gente analisando a mensagem, é claro que Jesus não estava fazendo aqui uma apologia à falta de higiene, né? Mas a gente precisa retornar, e na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer alguns personagens importantes da época de Jesus, dentre eles os escribas e os fariseus, que eram muito apegados à letra, muito apegados à primeira revelação, às leis mosaicas. E evidentemente que eles acharam muito mais fácil, como até hoje a maioria de nós acha, cumprir certos rituais que são exteriores, questões só de aparência, né? Do que fazer um esforço íntimo
para essa reforma que cada um de nós precisa fazer em si mesmo. Então, Jesus aproveitou aquele momento para dar mais uma lição, tanto para os fariseus e os escribas, como para os discípulos e todos nós que nos alimentamos da sua palavra. Enquanto os escribas e os fariseus, eles falavam da coisa exterior, ou do corpo físico, o lavar as mãos, que é algo perfeitamente indicado para todos nós, é claro, né? Jesus falava para o Espírito, né? E dizia exatamente que nós precisávamos era ter interiormente o nosso coração puro, porque aí sim, do coração, do sentimento, é que partem todas as ações. Então, a preocupação maior que nós deveríamos ter não é com as questões materiais, e sim com as questões espirituais, e que é o que os mandamentos de Deus vêm nos solicitar a cada um de nós, né? Só que isso exige um esforço muito grande. E aí, para a gente complementar, a gente vê uma outra questão assim que é muito interessante. Sempre existiram os fariseus de cada época, né? Para a gente ter um melhor aproveitamento da lição dessa passagem, nós precisamos trazer para cada um de nós se as nossas atitudes individuais, se elas são ou não de fariseus. Porque costumamos, cada um de nós, por exemplo, sermos muito bonzinhos, por exemplo, no centro espírita, né? Na igreja católica, no templo evangélico, enfim, nos templos em geral, mas quando saímos de lá, a gente se demonstra ser aquilo que nós somos verdadeiramente. Ou seja, nós atuamos com máscaras, né? Então a gente precisa observar que isso está em todas as menores atitudes da nossa vida, né? Então essa é uma lição que cabe uma reflexão para cada um, se a gente está realmente só agindo com os lábios ou só aparentemente, né? Ou se a gente está realmente num esforço íntimo de nos melhorarmos, de ter atitudes que saem do coração, atitudes no bem. Ok. Né? Então nós temos aqui os nossos queridos na internet, estão fazendo as suas interações através do chat da rede Amigo Espírita. O Ulisses afirma que a verdadeira pureza é a voz do coração e para a Maria Aparecida é o amor. E o Ulisses também já traz uma reflexão. O mundo consumista é preciso que oremos para que não sejamos mais consumistas do que realmente necessitamos, né? Então é interessante, muitas vezes a doutrina espírita sempre nos fala do desapego aos bens materiais e nós estamos sempre em contato com as novas tecnologias e sempre dá aquela vontade de adquirir sempre o último produto, o último carro, o último notebook, o último celular, né? Então a gente deve também se manter em oração e se sentir feliz com o que tem, para evitar exatamente esse fenômeno que o nosso querido Ulisses falou, o consumismo, que ataca muito. A gente, na realidade, vive na sociedade do ter, né? As pessoas precisam ter muitas coisas. E, na realidade, a gente precisa procurar ser alguma coisa. E, nesse alguma coisa, ser melhor. É um exercício diário. Exatamente. Temos aqui mais interações, né? A Maria Aparecida diz: nosso corpo nos foi dado para ser bem cuidado, afinal, ele é obra divina, que conduz um espírito. E a Ana Lúcia nos diz: nossos corações ainda são povoados por sentimentos como orgulho, egoísmo, a mágoa, o rancor, o ódio. Não temos um coração puro ainda. Olha, Ana Lúcia, nós ainda não temos mais a nossa luta para que a gente realmente consiga, né, através do Evangelho de Jesus. E sempre, essa semana eu estava lendo as obras de Leon Denis e ele destaca bastante a questão da dor como um instrumento de educação do espírito, né?
Então muitas vezes a gente reclama tanto, se revolta tanto porque está acontecendo alguma coisa ruim com a gente não gosta, mas a dor é um processo de educação também. Então aí através do amor e da dor, a gente vai se aproximando desse coração puro que todos nós lutamos todos os dias. Então vamos dar uma continuidade aqui no nosso estudo com o próximo slide. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, observando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Essa passagem lembra muito a lei de adoração, né? Assim, a forma como nós vivenciamos a religiosidade que entra em relação com as práticas exteriores, né? Sem dúvida. Aqui, Kardec ele vai chamando a atenção para que realmente é muito mais fácil a gente colocar certas práticas exteriores sempre fugindo do dever que nós temos da autorreforma, da gente poder realmente fazer o burilamento do nosso coração. E ele coloca que realmente os judeus eles desprezaram os mandamentos e se aferraram a essas práticas porque eles tinham com isso uma forma de demonstrar aos outros, né, que eles eram os tais, eram melhores. Mas a gente não pode esquecer que Deus sabe tudo o que se passa conosco, né? Então é impossível nós podemos enganar os outros, mas a gente não pode enganar a nós mesmos e não pode enganar a espiritualidade, muito menos a Deus. Exatamente. Então a gente precisa realmente cair em si e fazer essa reflexão, né? Porque trazendo ainda para a doutrina espírita, para o movimento espírita, muitas vezes a gente atua em diversos trabalhos na casa espírita, está lá quase que todos os dias, né? Visita hospitais, enfim, uma série de trabalhos que é visto por muitos, mas dentro de casa a gente não consegue ser tolerante, não consegue ser paciente, né? E isso eu estou falando para mim mesmo. Então, a gente precisa raciocinar e ver, será que eu estou sendo verdadeiro? Será que eu não estou apenas mostrando aos outros para que os outros me reconheçam como isso ou aquilo, né? Porque dentro de casa é que a gente vai realmente ser verdadeiro. Por quê? Porque dentro de casa não dá ibope. Por isso que a gente normalmente tira a máscara, né, e é o que é. Então, de nada vai realmente adiantar, por mais atos exteriores que a gente faça, por mais atividades que a gente exerça, se nós não fizermos a nossa reforma íntima, que é a verdadeira, a gente não vai estar avançando no progresso espiritual. Eu acho que toda a leitura hoje, ela é um grande convite, né? Para a gente parar um pouquinho e analisar o quanto a gente anda melhorando internamente. Porque eu acho que essa busca externa, né? Primeiro porque a sociedade nos obriga a se inserir no contexto, né? Exatamente. Hoje não se permite mais determinadas condutas.
Então, mesmo por mais vontade que você tenha, você não tem um ambiente propício para aquilo. Mas como o Paulo falou, na nossa intimidade, como a gente trabalha? Exatamente. Né? O que a gente vem eliminando dos nossos maus hábitos, né? Nós todos sabemos. Se a gente for parar um pouquinho, cada um sabe qual é o calo que lhe aperta. E sabe o que é. E aí o Paulo até falou na paciência, aí eu tomei um pouco para mim, como é difícil ser paciente. Interessante. E principalmente a gente trabalha, chega em casa já com a paciência no limite. Então realmente em casa a gente é um exercício. E quando a gente vai ver que a família é um exercício para o nosso progresso. Exatamente. Né? É um exercício voltado para a gente muito mais do que as atividades exteriores. Aí a gente se pergunta, quanta gente está trabalhando nisso aí? Né? Então eu acho que na leitura como um todo é um convite sim a avaliar, a refletir, a repensar, né? E tentar incorporar algumas práticas que nos levem a esse processo de evolução, né? A gente sabe que a evolução vai ser o final para todos, né? A gente vai evoluir, é fato, mas quando, a que ritmo, isso aí é nossa responsabilidade. Então nós estamos aqui com interações dos nossos queridos na rede Amigo Espírita. O Luiz Fernando diz, o importante é dar o primeiro passo, um dia de cada vez chegaremos lá, o importante é ser e não o ter. Olha aí o otimismo, hein? E também os nossos queridos aqui estão falando os pontos onde eles sentem dificuldade, né? Os pontos mais difíceis para a reforma íntima. O Luiz Fernando fala que é o orgulho. A Ana Lúcia, dominar o orgulho e o egoísmo. O Ulisses fala, ter o coração puro, abrir o coração. A Maria Aparecida fala, aceitar quem você é, com tudo que tem e com tudo que passa. E o Marco Aurélio fala, o egoísmo e em seguida o orgulho. O Luiz completa, o orgulho é o pai de todos os defeitos em nosso caráter. E nós aproveitamos, olha, os abraços. Gente, nós estamos com um monte de abraços, a gente vai mandar tudo no finalzinho para o arroxo ser bastante bom para todos. Então, nós estamos vendo que as dificuldades, elas são bem comuns para todas as pessoas, né? Como a nossa querida Giane falou, é a impaciência, são as dificuldades no mercado de trabalho, na família e no centro espírita também, ou nas nossas igrejas, em qualquer igreja a gente encontra, porque dentro do movimento das igrejas tem o quê? Pessoas, e onde tem pessoas, nós temos os conflitos, os milindres e aquelas coisinhas que vêm instaladas dentro da gente e que às vezes complicam um pouco. Mas nós vamos dar continuidade aqui, lendo o nosso próximo slide, aprofundando a discussão. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela da moral. E essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Como é que seria, né, essa relação entre o ser humano, a religião e todos esses deveres morais que nós temos? Na realidade, assim, a gente sabe, né, que as religiões, em todos os seus dogmas, com todos os seus princípios, são necessários neste momento para a gente, né? E assim, quando ele fala que a religião deve conduzir a pessoa a Deus, é um fato. Eu acho que ela tem que estar ali procurando mostrar os ensinamentos de Jesus, que é o que realmente nos faz ser pessoas melhores, né? Mas se a gente for ver também, eu acho que é uma parceria. Eu acho que as pessoas que estão à frente ali das igrejas têm que fazer atividades, têm que chamar as pessoas para a responsabilidade, mas eu acho que também a gente tem que se livrar, como muitos falaram aí,
Eu acho que do orgulho. Exatamente. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente sempre acha, aquilo se aplica a fulano, não a mim. Eu não tenho esse defeito. Interessante. Né? Então, assim, as religiões chamam para uma reflexão, em sua grande maioria, sim. Mas eu acho também que falta a gente se cobrar. Porque eu acho que às vezes a gente deixa a coisa correr, às vezes por orgulho, às vezes por medo de encarar os próprios conflitos, né? E de buscar uma solução. Eu acho que assim, é sempre uma relação conflitante, você tentar se melhorar, você reconhecer os seus defeitos, é um processo difícil, mas como nosso amigo muito positivamente disse, tem que estar o primeiro passo. Exatamente, primeiro né? passo. E eu acho que esse primeiro passo, quando você tem o auxílio de uma fé, de uma religião que lhe ajuda nesse processo, que nos momentos de dúvida, de questionamento que você sofre, tá ali lhe amparando, dando força e dizendo, meu irmão, vamos continuar. É isso aí. Então, eu acho que é uma grande parceria. Que bom. Então, vamos lá para a reta final, nosso último slide. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença da eficácia nos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Olha só, a gente vê, né, assim, diante de tanta essa modernidade, aparecem seitas com propostas tão loucas e umas que no final até suicídio propõem, enfim, a gente vê cada loucura na sociedade humana. E como é que ficaria então essas palavras de Jesus frente a esses falsos profetas, né, que aparecem de vez em quando? A gente entende que pegando a expressão de religião, né, do latim religare, que é ligar a criatura ao Criador, e sendo esse Criador, conforme Jesus nos trouxe, o Pai de amor e bondade infinitos, então a gente percebe que toda religião ela precisa necessariamente transformar as pessoas melhores, fazer com que elas avancem em direção ao Pai. Toda aquela religião que não tem esse objetivo, ela não é religião por princípio. Então, é preciso que toda religião, ela, ao invés de tornar as pessoas fanáticas, sectárias, elas deixam as pessoas mais abertas, assim como Jesus foi, né? Pessoas que possam acolher umas às outras, que possam compreender as diferenças, que possam aceitar e reconhecer que, assim como os outros têm seus defeitos, ela própria os tem. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, no slide, que Kardec ele fez uma observação muito importante, que foi a observação de que os cristãos, da mesma forma que os judeus, eles também relegaram a segundo plano a moral do Cristo, que é exatamente o chamamento para a reforma íntima. Então, isso nos leva também à reflexão de que, da mesma forma que aconteceu com a primeira revelação, assim como aconteceu com Jesus na segunda revelação, com a doutrina espírita, que também tem como bandeira número 1 a reforma íntima, né? Que nós também possamos estar colocando essa reforma íntima para um segundo plano. Por exemplo, dando muito mais atenção aos fenômenos mediúnicos, que, embora tenha sua grande importância e foi utilizado para chamar a atenção quando, lá no século XIX, foi aquela febre na Europa, né, para que pudesse realmente atrair as pessoas, mas o fenômeno mediúnico, ele não é o principal, é a reforma íntima.
a lição dos Espíritos vem exatamente a nos mostrar, nos chamar a atenção para a necessidade de nos transformarmos para melhor. Se não fizermos isso, a gente vai estar, assim como aqueles cristãos, como aqueles judeus, só tentando pegar as coisas exteriores e renegando o principal, que é a reforma íntima, né? Então, a gente tem que ter cuidado que a gente não repita, né? E será que a gente está fazendo isso? Eu acredito que muitos de nós está fazendo isso, né? Então, acho que essa observação de Kardec serve e muito para nós outros espíritas, ou que nos dizemos espíritas. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar o quê? É claro que nenhum de nós vai de uma noite, de um dia para o outro, se tornar perfeito. Mas a gente tem que lembrar que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende a cada dia para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É devagar, é aos pouquinhos, mas é esse esforço que realmente dá essa característica. Legal. Então, gente, nós estamos aqui com interações, né? Foi colocado aqui na enquete qual o ponto fundamental para chegarmos bem ao mundo dos espíritos depois da vida física. Vamos ver a opinião do pessoal aqui na Rede Amigo Espírita. O Marco falou a caridade desinteressada. O Ulisses falou a humildade. Marco disse fazer o bem desinteressadamente, sem esperar sequer um agradecimento. A Maria Aparecida falou viver com humildade, praticando a caridade. A Ana Lúcia disse a caridade em sua mais pura essência. E o Luiz também citou a caridade. A Margarete falou, a cada escolha que fazemos, estaremos sujeitos a uma reação, onde a vida irá nos ensinar, seja pelos caminhos do amor ou pela dor. Foi exatamente isso que nós conversamos, né? A consequência dos nossos atos. Tem uma outra questão. Até Emmanuel, ele fala que existem caminhos que só a dor conhece. Né? Que o amor ele não encontra. E aí a dor ela vai encontrar e vai realmente nos despertar. Mas muitos devem estar se perguntando, e essa pergunta ela é legítima, como fazer então para se melhorar? Para que a gente possa resistir aos arrastamentos do mal. Allan Kardec, evidentemente, ele fez essa pergunta, né? Então, fica a dica para que a gente possa ler e refletir sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos, né? Onde Santo Agostinho vai dar exatamente a forma. Essa é uma leitura que eu considero assim essencial para todo espírita. Ali está o cerne do que a doutrina espírita ela vem nos oferecer, né? Então a forma é essa. Leiam a questão 919, leiam, releiam, reflitam, estudem, né? E acima de tudo que a gente tenha um esforço para praticar. Exatamente. Então, como diz o nosso querido Paulo, tanto essa dica de leitura como a própria reler, né, essa mensagem que nós estudamos hoje no capítulo 8, que nós possamos acompanhar em casa, né, e sempre lendo. Passe adiante essa mensagem do Evangelho no lar. Você vê que é um procedimento simples de se fazer, você pode fazer sozinho na sua casa, mas de preferência convide os seus familiares e amigos. Se eles não quiserem participar, respeite, mas você pode fazer. Se aparecer alguma visita na sua casa no horário, chama a visita também, não deixe de fazer o Evangelho no lar. Você escolha sempre o mesmo dia e horário, escolha o Evangelho ou um livro de leitura edificante e vai lendo uma página por Evangelho, comentando em voz alta. Quem tiver com você também, estimule para que as pessoas possam falar e que com certeza com o passar das semanas você vai perceber uma melhoria do seu estado espiritual. O Evangelho no lar é muito importante, não só os espíritas fazem, as famílias cristãs de várias denominações também fazem o Evangelho à sua maneira, com o terço ou lendo direto da Bíblia, não tem problema. O importante é a união familiar ou o desejo sincero da pessoa de fazer reunião no mesmo dia e horário toda semana. E aí você diz assim, nossa, e se eu estiver viajando?
Aí você faz uma prece pedindo desculpas porque você está fora da sua casa por motivo de viagem. Mas o importante é sempre o compromisso, a ligação mental com o Evangelho no mesmo dia e horário. Agora nós vamos para os abraços apertados, são inúmeros aqui. Nós gostaríamos de felicitar os nossos amigos do DECOM, da Federação Espírita Paraibana, a Tereza Limeira, o Diego, o João, a Natália e a Ivelise, Margarete, Maria Aparecida, Ulisses, Maria Fidalgo de Portugal, a Tatiane, o José Aparecido, Marco Aurélio, Tiago Rangel, Valdir Cassol, a Carmelita e todos os demais queridos e queridas que interagiram conosco no chat da Rede Amigo Espírita, ok? Nós agradecemos muito a participação de todos, é fantástico quando vocês estão conosco, compartilhem com seus amigos e familiares esse linkzinho do nosso canal 5, toda sexta-feira a partir das 19 horas, estamos todos juntos. Agora vamos ver o tema do próximo evangelho, né? Isso, vamos lá. Então, só para relembrar para vocês, o próximo evangelho é o evangelho jovem, que já está com o tema definido, o jovem e a mediunidade. Então, se você tem um jovem aí, e você que é jovem, porque o espírito é imortal, esteja conosco próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, com o evangelho On Lar Jovem, tema o jovem e a mediunidade, altamente palpitante. Olha, eu tenho certeza que esse evangelho, hein, vai trazer muitas emoções. E aproveite esse momento para curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/FESPB. É a página da Federação Espírita Paraibana para você acompanhar as nossas notícias, a nossa movimentação aqui no Movimento Espírita da Paraíba. Então nós agradecemos, ficamos muito felizes por vocês estarem com a gente, tá? Nesse evangelho foi muito bom mesmo. E agora nós já vamos nos preparando para a nossa prece final, tá? Eu tenho algumas interações aqui. Vocês estão sempre conosco, então vamos antes da prece final, vamos para as últimas interações. Foi perguntado aqui no chat como a gente se relaciona com a dor, né? Já que tanto o Paulo como o Giane falaram da questão da dor, eu também citei Leon Denis em relação a dor como uma educação. Então vamos ver a opinião dos nossos queridos aqui. Então, como a gente se relaciona com a dor? A Ana disse, com resignação sempre. Ai, essa palavrinha aí tá sempre conosco, resignação. O Ulisses fala, acredito sermos fracos para as dores, provações. Jesus sempre nos mostra que depois da tempestade vem a bonança, mas acredito que essa parte ser muito difícil para o homem. É difícil agora, hein? Mas no futuro a gente cria um pouco mais de força. O Luiz falou, a dor é o remédio para a nossa consciência. Também concordo. Margarete falou, a dor significa calma que Jesus está caprichando, olha, eita, para o aprimoramento do espírito. E o João Pereira falou, ditosas são as almas que experimentam dores, constrangimentos e angústias, pois Deus as cumulará das bem-aventuranças. Então, pessoal, nós agradecemos a opinião de vocês. Então, ficou bem trabalhado aqui essa questão, que nós temos a dor como uma companheira que nos ajuda, é um recurso educacional que a vida traz, mas também Jesus traz a outra proposta, que é o amai-vos, né? E através desse amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dentro desse amor é que a gente vai encontrando a consolação para a dor, e essas duas entidades conversam na nossa vida, o amor e a dor o tempo todo, e é dessa forma que nós vamos progredindo. Só queria, Fernanda, por favor, é que o Ulisses colocou aqui uma questão da fraqueza, mas a gente precisa lembrar que todas as provações pelas quais nós passamos é porque nós temos condição de suportar. Porque senão o Pai não seria justo se Ele nos desse algo que fosse acima das nossas forças. Entendo. Né? Então, pode ter certeza, Ulisses, que assim, eu entendo que a gente tem realmente essa força. Eu acho que falta um pouco mais de vontade da nossa parte de nos superarmos. Né? Mas a gente chega lá. Então vamos nos colocar em posição confortável. Vamos relaxar o nosso corpo, nos colocar em posição confortável. Nesse momento, mentalizar o Mestre Jesus e também
o nosso anjo da guarda, que é esse amigo, né, que está sempre conosco diariamente, nos intuindo para o bem. Querido Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, com todos esses recursos tecnológicos, a internet, esses equipamentos, podendo, através da internet, seguir, acompanhar e nos encontrar com tantas pessoas boas que estão conosco nesse estudo do Evangelho, estão junto conosco nessa caminhada, buscando evolução, buscando deixar para trás a tristeza e ir adiante, buscando a alegria do Evangelho de Jesus. Então nós agradecemos essa oportunidade, esta calma, esta paz, esse sucesso de mais um Evangelho, pedindo por todos os trabalhadores espíritas, todos os trabalhadores cristãos que trabalham, por sanar o sofrimento das famílias que estão em dificuldades financeiras, de saúde, dificuldades emocionais, psiquiátricas, enfim. Todas as pessoas do nosso conhecimento, que nós sabemos, que estão passando por um problema, que o nosso pensamento de amor, de superação, de fraternidade, possa alcançar essas famílias agora, para que elas sejam ajudadas em seus problemas. É uma forma de caridade espiritual. Todas as vezes nós orarmos pelas pessoas que sofrem, para que elas sejam amparadas pelos bons espíritos e consigam encontrar uma luz no fim do túnel nos seus problemas. Vamos orar também pela paz mundial neste momento em que os países estão querendo um brigar com o outro. Então, que sempre em nossas orações, todos os dias, nós possamos lembrar de orar pela paz mundial, para que os governantes se acalmem e não exista mais novas guerras, novos conflitos que causariam grandes problemas nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Então, Senhor Jesus, tenha piedade de todos nós, ajude na paz mundial, abençoe todas as nossas famílias e continue abençoando o nosso trabalho do Evangelho online, graças a Deus. Pessoal, um beijão, um abraço maravilhoso e até a próxima sexta-feira com o Evangelho Jovem. Evangelho online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços.